noite a todos. Meu nome é Jurandir. Sou um filho amado de Deus, lutando contra várias áreas da minha vida. Mas eu tenho dito e celebrado que muitas dessas áreas que outrora eu tinha como qualidade, e até compartilhava isso até de uma certa arrogância, né? Dizendo que isso eram minhas qualidades. E Deus tem me mostrado que são defeitos de caráter e são pecados. E isso tem trazido ao meu coração algo que me leva todos os dias a entender, e não só a entender, mas a buscar em Deus a sua graça e misericórdia. O que seria de mim e de você se Jesus não tivesse nesse negócio? Então, eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui. Obrigado aí pelo convite, né, do pastor Edinaldo. Quero cumprimentar também os que estão pela internet. Seja muito bem-vindo em mais uma noite de CR, celebrando a restauração, onde nós temos aí um encontro marcado de todas as segundas-feiras, caminhando aí nesse programa. E o que é o programa? O programa do CR é um programa de 12 passos e a sua base, o fundamento é a palavra de Deus. Não tem como nós caminharmos na nossa vida sem ter a pessoa de Jesus como o centro, como aquele que nos conduz nos desafios da vida. E é impossível nós avançarmos se não tivermos ele como referência. Então, o CR é isso. Você está convidado a não só estar aqui presencialmente, né? Mas também você que nos acompanha aí pela internet, seja muito bem-vindo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Ok? Vamos caminhar aqui então, nos 12 passos, para lá, né? Ótimo. Hoje nós vamos caminhar sobre o passo 10. Passo 10. E ele já diz aqui para nós o seguinte: continuamos a fazer o inventário pessoal quando estávamos errados, nós o admitimos, né? Prontamente. Esse passo ele vai trazer ferramentas de que eu preciso, né, estar dia após dia sensível aos acontecimentos da minha vida. Não tem como eu caminhar pela vida sem avaliações, sem ter uma clareza diante daquilo que eu, como pessoa, enfrento na minha caminhada. E esse passo ele me ajuda a entender que viver dessa forma me leva a buscar equilíbrio diante das situações, diante dos acontecimentos. Então, nós vamos caminhar. Diz aqui, 1 Coríntios 10, 12, portanto, tenham cuidado se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessas. Que isso lhe sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado. Isso é uma verdade. Quando nós pensamos em tratar do nosso coração, e o programa nos leva a entender isso, de dia após dia, não só fazer uma avaliação da nossa vida, é justamente o que esse versículo nos traz. Eu preciso estar sensível a isso, porque eu posso perfeitamente celebrar o que aconteceu ontem. Por exemplo, né? Nos acontecimentos, nada de adversidade aconteceu. Amém. Deus seja louvado por isso. Mas e no dia seguinte? Então, eu preciso estar sensível a isso, para que na caminhada com Deus eu tenha essa percepção de vida de que é possível viver essa caminhada de uma forma muito mais saudável. E eu quero, antes de nós irmos ali para o nosso título, né, da nossa palestra dessa noite, trazer aqui, relacionado a esse título, né, algo que eu encontrei interessante e eu quero compartilhar com você, que é falando sobre o equilíbrio e a ação na nossa vida. E se há distinções, e aqui diz o seguinte, que há distinção entre equilíbrio e ação, que são conceitos complementares, mas que se manifestam de maneiras distintas. O equilíbrio refere-se a um estado de estabilidade, harmonia e calma, onde os elementos estão
estão em proporções adequadas e não há excessos ou deficiência. É a capacidade de manter a serenidade e a harmonia em meio às circunstâncias e desafios. Por outro lado, a ação está relacionada à movimentação, à iniciativa e à tomada de decisões ativas para alcançar determinados objetivos ou resolver problemas. A ação envolve movimento, energia, esforço, direcionamento em direção a um propósito específico. É a manifestação prática de nossas intenções e pensamentos, levando-nos a concretizar nossas metas e aspirações. O equilíbrio e a ação são essenciais para uma vida plena e satisfatória. O equilíbrio nos permite manter a estabilidade emocional, mental e espiritual, lidando com os altos e baixos da vida de forma equilibrada e saudável. Ele nos ajuda a não nos deixarmos levar pelos extremos, mas mantendo-nos centrados e focados, mesmo diante das adversidades. E, por vezes, a ação impulsiona-nos a sair da zona de conforto, a enfrentar desafios e a buscar novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento. A ação nos permite transformar nossos sonhos em realidade, colocando em prática nossas ideias e objetivos e nos levando a alcançar novos patamares de sucesso para a realização. Então veja que estão alinhados. Quando nós pensamos em caminhar de uma forma equilibrada, nós temos essa possibilidade, claro, de em alguns momentos da nossa vida ter contratempos. Isso é algo natural para nós como seres humanos. Agora, quando eu tenho essa percepção de que viver de uma forma muito mais equilibrada diante das soluções e ações da vida, me faz olhar um cenário totalmente diferente. E aí eu consigo caminhar de uma forma muito mais saudável. Então, o tema aqui, equilíbrio entre sentimento e ação. Diz o seguinte: ao chegarmos a esse ponto da nossa caminhada de restauração, precisamos cuidar para não cairmos na tentação da autossuficiência, ou de que estamos curados. Isso é fato, Lá no meu trabalho, no contexto lá onde eu trabalho, a gente sempre ouve o seguinte, quando acontece a desistência de alguém do tratamento. E é uma palavra que eles usam muito, dizendo o seguinte: não, ele já tomou o chá do já estou bom. Tomou o chazinho, já estou bom, posso sair, já consigo enfrentar os desafios, já consigo ir aos mesmos lugares que eu estava. E não é diferente no nosso contexto. Quando nós não buscamos esse equilíbrio de racionalizar os acontecimentos e nem muito menos ter uma forma clara daquilo que eu, como pessoa, e nas dificuldades e os desafios da vida que me levam a tomar muitas vezes, às vezes eu me acho assim, autossuficiente. Não, eu não preciso. Eu já caminhei, já fiz os 12 passos, já tive aí uma jornada, então está tudo certo. Agora nada mais vai acontecer. Como eu disse no início da minha fala, existia comportamentos e atitudes que hoje para mim só estão no meu pensamento e não mais na prática. E isso é libertador, quando eu tomo essa iniciativa de não me achar autossuficiente, mas de alguém que precisa de manutenção diariamente. David Copperfield diz o seguinte: temos que reconhecer que o sucesso que obtivemos pode ser mantido somente se estivermos prontos a praticar os 12 passos diariamente para o resto das nossas vidas. O CR, ele só tem início. Ele só tem início. O fim dele é quando nós estivermos lá com Deus, quando nós estivermos lá na presença do nosso Pai. E essa colocação é uma verdade aqui por David Copperfield. Ao incorporarmos o passo 10 à nossa vida, reconhecemos primeiramente que Deus está no controle.
Confiamos que Ele vai continuar trabalhando nas nossas vidas, desenvolvendo em nós as qualidades que Ele quer. Olha só que interessante. Muitas vezes eu e você, e isso não é nada fora da rota, nos entendermos e nos qualificarmos e buscarmos qualificações em áreas da nossa vida, seja qualquer área for, mas a gente tem aquela naturalidade até pelo próprio ser humano que eu e você somos, de trazer essas qualidades para nós. Não, eu consegui, eu fui à frente, eu tive a iniciativa, e não que isso seja ruim, não. Isso são algo que deve acontecer. Mas a gente sai daquele cenário que tudo aquilo que até aqui eu e você conquistamos, que tudo aquilo que até eu e você chegamos na caminhada, foi porque Deus se fez presente. E aí muda toda a história. Por quê? Porque eu saio do cenário do egocentrismo, do eu fiz, eu faço, eu sei, eu aconteço, e deixo com que Deus alinhe a minha caminhada. E isso é algo diferente daquilo que talvez eu projetei como rumo para a minha vida. Firmamos um novo estilo de vida. Quanto mais praticamos esse passo, menos recaímos no erro. É uma verdade. Então, quanto mais eu tenho consciência de que sozinho eu não consigo chegar, quanto mais eu tenho consciência de que a proporção de errar fora de um contexto de orientação e da ação de Deus na minha vida, isso é fato. Agora, quando eu tenho essa consciência de que Deus está no projeto, está no negócio, está na minha vida, está na direção de tudo aquilo que eu projetei, haverá menor possibilidade de erro. E aí eu consigo, de uma certa forma, celebrar, mesmo com os acontecimentos adversos que possam acontecer. Praticamos esse passo através da autoavaliação. Aqui tem uns... É emoji que chama isso aí? É nome? Emoji. Autoavaliação. Então tem vários aqui que podem trazer para nós aqui algo que nos ajude a entender um pouquinho mais esse aspecto. Então, primeiro, autoavaliação. A autoavaliação é praticada através do inventário diário, que nos ajuda a tomarmos consciência de nossas forças e fraquezas. Eu tenho compartilhado que, na escrita em si, eu sou péssimo. Eu não tenho esse hábito. Vou confessar aqui, eu não tenho esse hábito de ter um tempo, de escrever, de relacionar. Mas eu tenho tido essa obediência de todos os dias parar por um momento em oração a Deus e reavaliar os acontecimentos daquele dia. Fazer uma retrospectiva de tudo o que aconteceu naquele dia. E aí colocar diante de Deus. Então comigo tem acontecido assim. Com a minha esposa que está aqui presente, ela já tem esse hábito, essa prática. Ela é todos os dias. Eu digo que ela tem uma paciência ao extremo, E ela faz isso, Então, eu tenho tido esse comportamento de fazer uma retrospectiva, separar um momento de oração, colocar todos os acontecimentos, prós e contras, e aí Deus tem me ajudado a descansar nesse processo de caminhada. Segundo, autodisciplina. O inventário no início será difícil, pela falta de hábito da autoavaliação. A autodisciplina no processo de restauração exigirá de nós atitude. Fazemos o que é necessário para continuarmos crescendo, gostando ou não, querendo ou não. Dizer que isso é tranquilo, de boa, não é. Porque às vezes, dentro da sua rotina, dentro da sua dinâmica, dentro das situações que acontecem no dia a dia, talvez você não queira nem lembrar. Principalmente se forem coisas negativas. Mas essas é que precisam ser colocadas diante de Deus. Essas
que precisam, melhor dizendo, ser colocadas diante de Deus, porque é ali que Deus vai tratando dessas áreas. É ali que Deus vai moldando, né, essas ações e esses acontecimentos e fazendo com que eles passem a ser saudáveis. E não apenas acontecimentos, né, que não contribuíram em nada. Terceiro, a diferença entre sentimentos e ação. Nesse passo, nós nos tornamos conscientes dos nossos sentimentos, pensamentos e ações. Sentimentos não são errados. Eles podem até estar embasados em pensamentos e fatos, não baseados na realidade, mas são válidos. Aprendemos a ligar os nossos sentimentos às nossas ações. Precisam estar alinhados. Não tem como uma ação estar separada da outra. Porque eu vou apenas agir, ter uma ação, às vezes proativa ou não, e vou ter ações apenas por sentimentalismo. Não, eu apenas senti, eu apenas tive uma emoção, eu apenas criei talvez até um cenário, uma fantasia. Não. Aqui a gente percebe que as duas precisam caminhar alinhadas, e principalmente com responsabilidade. Isso que é o mais importante. B. O acerto e o erro. Praticar o passo 10 nos ajuda a perceber quando estamos errados. Dificilmente percebemos imediatamente nossos erros e admiti-los. É ainda mais complicado. Esse passo nos desafia a voltarmos à prática dos passos 8 e 9. Então, logo reconheçamos nossos erros. Então, veja que a caminhada de restauração, ela não pode e nem deve acontecer isoladamente. Eu preciso estar inserido nesse processo para que justamente na caminhada e nós temos dito isso, pelo menos adotamos, eu e a minha esposa, que o CR para nós é um estilo de vida. Quando os acontecimentos na caminhada, eles trazem um cenário, seja ele pró ou contra, sempre vem ao nosso coração e à nossa mente algum momento da caminhada que me ajuda ou puxar o freio de mão ou avançar diante dos objetivos que estão à frente. E isso tem sido libertador. Por quê? Porque me ajuda a buscar equilíbrio nas minhas ações e principalmente nessas tomadas de ações na caminhada, tomá-las com responsabilidade. E não apenas fazer por fazer. Então, o programa tem sido um divisor de água em nosso caminhar. Tão importante quando reconhecer os erros é também perceber nossos acertos. E aqui está um grande desafio para nós. Que muitas vezes, dependendo da sua rotina, né, da dinâmica do dia, dos acontecimentos, a gente só foca nas coisas erradas. Só naquilo que aconteceu de pior, e não nas coisas que deram certo. É como você pertencer a uma equipe e você fazer tudo certo, você procurar agir da forma mais correta possível. Vamos imaginar aqui 5, 10, 15 anos. Mas se em algum momento você errar uma vez, toda uma construção anterior cai por terra. E é o que às vezes acontece conosco aqui. Nesses acontecimentos, muitas vezes nós buscamos alimentar aquilo que não deu certo, aquilo que ainda talvez esteja permeando no meu coração. E Deus não quer que eu e você sigamos na caminhada assim. Ele quer fortalecer no nosso coração de que é possível viver de forma diferente. Então aprendemos a celebrar nosso crescimento e as mudanças que estão acontecendo nas nossas vidas. Então é sair um pouco do cenário do tudo está dando errado, do tudo está dando contra. E olhar com muito mais firmeza, com muito mais convicção daquilo que Deus tem preparado. Nossa gratidão. Passamos a ser gratos a Deus e às outras pessoas
e expressamos essa gratidão verbalmente em atitudes. Eu tenho dito lá no meu trabalho, principalmente naquele contexto, né, que também não deixa de ser desafiador, que o programa, além de trazer algo muito pessoal, particular para cada um de nós, ele também traz esse aspecto, né, do caminhar lado a lado com outras pessoas. E não só caminhar lado a lado com outras pessoas, mas criar essa intimidade de confiança, de você poder chegar, abrir o seu coração, colocar as suas lutas e também celebrar as vitórias que Deus tem concedido a você. E isso é um diferencial enorme na nossa vida, quando nós caminhamos, né, agrupados nesse aspecto de nos encorajar uns aos outros. Um dos primeiros sintomas de que nossa caminhada de restauração não vai bem é quando a ingratidão começa a achar espaço em nossa mente e coração. A ingratidão se instalará quando formos negativos e reclamarmos o tempo todo. Talvez um dia você seja perguntado, tá, mas então agora não acontece nada de ruim contigo, porque você está no CR, porque você está celebrando, né, algo novo na sua vida. Não. Que você tenha toda a coragem, a humildade, né, de dizer, não, os acontecimentos ele continuam acontecendo. Mas agora eu tenho equilíbrio. Agora eu tenho alguém, e esse alguém tem nome, e o seu nome é Jesus, que me ajuda a olhar de forma diferente e a enfrentar as situações de forma diferente. Deem graças, ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas. Salmo 107, verso 15. Então, nesse passo, nós percebemos que nossa relação com Deus é a coisa mais importante das nossas vidas. O CR é uma ferramenta poderosa. Só que ele por si só não faz a diferença na minha e na sua vida. Agora, quando essa ferramenta traz essa base, que é Cristo Jesus, aí sim, eu posso caminhar com confiança, testemunhar com autoridade, porque é Deus dando direção e usando um material para fazer diferença na minha história e na minha caminhada. Aqui, então, algumas dicas, né, para nos prevenir das recaídas. Primeiro, então, é orar, me ler a Bíblia, todos os dias. Segundo, priorize as reuniões de restauração. O Reginaldo tem batido muito nessa tecla de que o CR ele não pode se limitar apenas numa caminhada de 12 passos, ele não pode se limitar apenas a uma palestra em si, mas as três pontas, ou as três portas, elas precisam caminhar alinhadas, que é a palestra, o compartilhar, e aí sim, essa profundidade na caminhada através do guia, né? Terceiro, passe algum tempo com a sua família e amigos, se for seguro, ou com a família da igreja. E quarto, envolva-se em serviço na igreja, seja voluntário. Isso nós até conversamos um pouquinho de iniciarmos aqui o nosso tempo sobre essa questão de quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, mais Deus tem para você. E é muito saudável isso, é algo que transforma a nossa cosmovisão de tudo aquilo que nós talvez criamos quando nos envolvemos nas coisas de Deus. E aqui, finalizando então, para nós continuarmos aqui na nossa caminhada de restauração com a pergunta: como a prática desse passo pode contribuir para a minha restauração? Esse tempo é um tempo muito precioso, porque nos ajuda a entender que caminhar em um processo de restauração não limita-se apenas a eu conhecer um material, a eu estar
em grupos, a eu estar com pessoas, mas ele é muito mais profundo, porque me leva a olhar para mim, me leva a olhar para as minhas mazelas, para os meus pecados, para as minhas lutas, e aí sim, colocando diante de Deus e deixando com que Deus use a minha vida de forma muito mais proativa. Nesse ponto, eu quero também finalizar dizendo a você, se até aqui Deus tem se manifestado de forma especial na sua vida, usando esse programa, continue firme na caminhada. As lutas, enquanto eu e você aqui vivermos, elas vão ser presentes, não vai ter como fugir. Agora, quando eu estou e quando eu me predisponho a caminhar alinhados com a vontade de Deus, tudo é possível. E aí eu consigo celebrar com muito mais alegria, porque é Deus que está no processo. Obrigado por me ouvir. E até semana que vem. Que Deus continue abençoando a sua vida.